Sua família adotiva te abandonou numa árvore. Mas o que aconteceu depois é chocante! Clara não podia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. No meio da praça lotada, cercada por risadas e vozes animadas, ela se sentia completamente invisível. Os pais que prometiam amor e segurança a deixaram ali, sob a sombra de uma árvore imponente, enquanto o mundo seguia seu curso indiferente. O coração dela parecia um peso, um nó cruel que a impedia de respirar. Como podiam fazê-la isso? A dor profunda e cortante não era apenas física. Era uma ferida exposta, uma rejeição que ecoaria eternamente. Pelas ruas, Clara se viu perdida entre a luz ofuscante da cidade e os becos escuros que pareciam sussurrar segredos macabros. A vida na rua não era fácil, mas ela não estava sozinha por muito tempo. Em uma esquina, avistou um grupo de jovens marginalizados, mas com um brilho nos olhos que a atraía. Ali, entre risos nervosos e olhares cúmplices, ela encontrou a ideia de uma nova família. E entre eles, Lucas, carismático, envolvente. Ele parecia carregar um mistério que Clara queria desvendar, mesmo que soubesse que seu olhar escondia sombras. Enquanto se integrava a esse novo lar improvisado, Clara foi gradualmente envolvida por uma teia de segredos. Descobriu que aqueles jovens, como ela, buscavam escapar de um passado que não queriam lembrar. Mas uma revelação a fez congelar. Havia uma rede clandestina de adoções irregulares e tráfico humano, que conectava todos eles a uma realidade muito mais sombria. O que deveria ser um alívio se tornava um pesadelo. Tânia, a líder do grupo, observava Clara com olhos frios. Para ela, a novata era uma concorrente, uma ameaça aos planos obscuros que estava arquitetando. E no meio disso tudo, o coração de Clara pulsava forte, não só pelo medo, mas pela esperança de encontrar respostas e talvez até o amor em Lucas. Mas até que ponto ela poderia confiar nele? O passado de cada um deles era como uma pétala de rosa afiada, bonita, mas dolorosa. À medida que os dias passavam, Clara lutava contra sua autoimagem desmoronada. Cada dia na rua era uma batalha para provar seu valor. Mas as perguntas não cessavam. Quem ela realmente era? Como sua vida poderia ter tomado um rumo tão trágico? O eco da rejeição ainda machucava. E então as pistas sobre sua verdadeira identidade começaram a surgir, revelando verdades perturbadoras que ameaçavam desmoronar as frágeis fundações da sua nova vida. Com Tânia tramando sacrificar um dos membros do grupo em um ritual misterioso, o tempo não era seu aliado. Clara precisava agir rápido, enfrentando não apenas a líder, mas seus próprios medos interiores. O que ela estava disposta a sacrificar por liberdade? E além disso, como lidaria com a possibilidade de perder Lucas, a única âncora que a mantinha ligada à esperança? A incerteza consumia. Um barulho à distância penetrou seu pensamento. Risadas de crianças. Um mundo que parecia tão distante. Clara se viu diante de uma escolha crucial. Lutar pelo que acredita ou sucumbir às sombras. O que estava realmente em jogo? A resposta estava prestes a se revelar.
Mas, por enquanto, o único resquício de certeza era a pergunta que batia em sua mente. Qual seria o custo real de sua liberdade? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentia o peso da escolha se aproximar enquanto olhava para a praça. O eco das risadas parecia um mundo distante, irreconhecível. Ela precisava decidir, lutar ou se render. Com o coração acelerado, ela deu um passo na direção do grupo de jovens, seu novo lar. Mas o olhar frio de Tânia a fez hesitar. De repente, um grito cortou o ar. Clara se virou e seu estômago se revirou. Um homem alto, com aparência desgastada e um olhar que exibia uma mistura de raiva e desespero, tinha entrado na praça. A presença dele era ameaçadora e mesmo à distância, Clara sentiu os olhares se voltarem em sua direção. "Cadê você, Clara?" o homem gritou. O som da sua voz estava carregado de mágoa e frustração. Clara sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Como ainda conhecia? O grupo murmurou entre si, confuso e alarmado. Lucas encarou Clara. A expressão dele era de preocupação e algo mais, medo. Tânia, que até então estava concentrada em seus próprios planos obscuros, agora parecia vulnerável. Um fio de tensão crescente entre ela e o novo intruso. Clara percebeu que o homem não era um estranho. Era o seu passado, um eco da vida que tentava deixar para trás. Ele se chamava Eric, seu pai biológico. "Você não deveria estar aqui! Eu não quero ver você!" Clara gritou, sua voz tremendo. Eric não pareceu se intimidar. Ele avançou, cada passo rígido e ofegante. "Você precisa voltar para casa. Isso não é lugar para você." Ele gesticulou freneticamente, a voz embolada pela emoção. Clara estava paralisada. Casa? O que ele sabia sobre o lar? Tudo o que ela conhecia era o abandono, o alicerce da sua nova vida. A ideia de uma família improvisada desmoronou. Os rostos ao seu redor começaram a se contorcer em emoções conflitantes. Os jovens murmuravam entre si, alguns com medo, outros intrigados com a cena que estava se desenrolando diante deles. Lucas avançou em direção ao herói, colocando-se entre Clara e Eric. "Saia daqui! Você não tem o direito de vir aqui. Eu sou o pai dela." Eric respondeu, agora com uma ferocidade que deixou o grupo chocado. Tânia olhou para Clara e um sorrisinho de satisfação surgiu em seu rosto, como se tudo estivesse se desenrolando de acordo com uma trama que ela já conhecia. Clara sentiu uma tempestade de emoções. As memórias de abandono, de dor, vieram à tona. A pergunta que não parava de girar em sua mente: por que ele estava aqui agora? Com um estalo de dedos, Tânia chamou a atenção do grupo. "Todo mundo, escutem! Essa é a família que estamos tentando escapar." Então, o que eles realmente têm a oferecer? Não escute essa mulher! Ela tentou me usar! Ela não se importa com você, Clara! Eric protestou, mas a tensão pesava no ar. Clara se sentia dividida. O que era verdade? Ela olhou para Lucas, buscando respostas.
apoio, mas ele parecia tão perdido quanto todos eles. Então, um som ensurdecedor rompeu o momento. A sirene de uma viatura cortou a noite e a multidão começou a se dispersar em pânico. Clara percebeu que o caos estava prestes a se instalar. Os rostos se tornaram borrões e o brilho da cidade se ofuscou instantaneamente. Tânia empurrou Clara para o lado e gritou ordens, procurando uma saída. De repente, Clara teve uma visão. Uma criança chorando, um rosto familiar que a paralisou. A imagem de uma irmã que ela havia esquecido. A peça final que estava faltando. O que mais ela não se lembrava? O que mais Eric sabia? Os olhos de Clara se encontraram com os de Eric e a verdade batia em sua mente como um tambor ensurdecedor. O que você não me contou? Ela gritou no caos, sabendo que a resposta poderia mudar tudo. O passado estava repleto de segredos e Clara estava prestes a descobrir que nem todos os laços de sangue são feitos de amor. Com a sirene se aproximando e o mundo colapsando ao seu redor, Clara percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Clara estava paralisada. A pergunta ainda ecoando entre os gritos e risadas que se misturavam na praça em pânico. O som da sirene se aproximava, esfriando o ar. Ela olhou para Eric, seu pai biológico, e a pressão das emoções a fez tremer. Aquela revelação mudava tudo. Como ela poderia simplesmente ignorar a conexão de sangue? Você não me contou nada! Seus olhos brilhavam intensamente, repletos de raiva e dor. Eric ainda tentava se aproximar, mas Lucas, preocupado, afastou-se um pouco, sem saber se aproximava ou fugia. Os murmúrios do grupo de jovens agitavam-se. A confusão era palpável. A porta do passado estava se abrindo e Clara se sentia fiscalizando isso. Vestígios de amor e dor balançavam em sua mente. E então, como um estalo, Tânia gritou sobre o caos que se formava. Todos para a saída! Agora! A tensão encheu a atmosfera, mas Clara estava bloqueada na sua nova realidade. Em um movimento brusco, Eric puxou Clara para mais perto dele. Você precisa ouvir. Há coisas que você não sabe sobre seu passado. Coisas que eles não deixaram você saber. Olhando para os olhos de Eric, Clara percebeu algo além da raiva. Uma vulnerabilidade, um medo desesperado. O que você quer dizer? Que coisas? Ela estava prestes a descobrir o que havia por trás dos segredos mais escuros. Enquanto ela falava, uma sombra imensa cortou o céu. Um helicóptero, com as luzes giratórias, iluminou a praça. Clara sentiu um sopro frio em sua nuca, como se a vida pulsante ao seu redor, os jovens e suas esperanças, estivesse prestes a esfriar. As risadas e gritos se transformaram em um coro de pânico, enquanto todos se dispersavam em busca de abrigo. Ali, Tânia gritou, indicando um beco lateral. Vamos nos separar, é a única chance. Segurando Clara, Lucas tentou puxá-la junto, mas ela estava paralisada com a cena diante dela. Eric, ainda segurando seu braço, olhou nos olhos de Tânia. Ela não vai escapar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A tensão subia e até mesmo Lucas hesitou. A sirene da viatura se intensificava quando, de repente, Clara sentiu algo quente e macio escorregar entre seus dedos. O pequeno objeto que caíra era uma corrente de metal, um pingente em forma de um coração partido.
Seu coração disparou. Era um símbolo que lhe parecia familiar. Uma imagem que tinha visto antes. Onde? No mesmo instante, um grito fez o ar ficar pesado. Clara! Você não pode ir! O que estão fazendo com você? Era uma menina com cabelos cacheados, correndo desajeitadamente entre a multidão em pânico. Clara reconheceu o olhar. Era uma versão mais jovem de si mesma, uma expressão de desespero que a fez gritar. Não! Não! Uma raiva intensa feria Clara. Como você se atreve a... Mas a criança caiu, rolando pelo chão em meio ao caos. Clara, paralisada, viu a menina se levantar, a dor evidente em seu rosto. Eric a segurou, mas a garotinha só olhou para Clara, como se estivesse pedindo por ajuda. Quem é você? Clara gritou, mas já não estava mais sozinha. O que aquilo significava? Aquela criança era uma lembrança, uma imagem de um passado que ela tinha apagado. Clara sentiu seu estômago revirar. O que você não me contou? O medo transformou-se em uma tempestade no peito dela, enquanto todas as opções se desfaziam. E a conexão entre eles explodia em tons de dor e realidade. O helicóptero cravava os olhos na noite e as sirenes tornavam-se um lamento ensurdecedor. A praça estava em caos. Todos fugiam ou gritavam, e no meio daquele turbilhão, Clara percebeu que as cartas na mesa eram muito diferentes do que ela acreditava. O que os unia agora eram sombras de um passado trágico. Um segredo capaz de destruir tudo. O olhar de Eric ficou duro enquanto ele pairava sob agitação. Clara, por favor, você tem que acreditar em mim. E a verdade se tornava uma espada afiada, prestes a atingir totalmente a verdade. Com a criança perdida e um mistério ainda mais profundo, Clara soube que o que estava prestes a descobrir profundamente a ligaria a tudo e a todos que pensou que conhecia. O custo da verdade poderia ser devastador. E no seguinte momento, o grupo desapareceu sob os raios do helicóptero, deixando Clara em um abismo de perguntas e incertezas. Clara estava paralisada, a pergunta dela ainda ecoando entre os gritos e risadas que se misturavam na praça em pânico. O som da sirene se aproximava, esfriando o ar. Ela olhou para Eric, seu pai biológico, e a pressão das emoções a fez tremer. Aquela revelação mudava tudo. Como ela poderia simplesmente ignorar a conexão de sangue? Você não me contou nada. Seus olhos brilhavam intensamente, repletos de raiva e dor. Eric ainda tentava se aproximar, mas Lucas, preocupado, afastou-se um pouco, sem saber se aproximava ou fugia. Os murmúrios do grupo de jovens agitavam-se. A confusão era palpável. A porta do passado estava se abrindo e Clara se sentia fiscalizando isso. Vestígios de amor e dor balançavam em sua mente. E então, como um estalo, Tânia gritou sobre o caos que se formava. Todos para a saída! Agora! A tensão encheu a atmosfera, mas Clara estava bloqueada na sua nova realidade. Em um movimento brusco, Eric puxou Clara para mais perto dele. Você precisa ouvir. Há coisas que você não sabe sobre seu passado. Coisas que eles não deixaram você saber. Olhando para os olhos de Eric, Clara percebeu algo além da raiva. Uma vulnerabilidade, um medo desesperado. O que você quer dizer? Que coisas? Ela estava prestes a descobrir o que havia por trás dos segredos mais escuros. Enquanto ela falava, uma sombra imensa cortou o céu. Um helicóptero com as luzes giratórias iluminou a praça. Clara sentiu um sopro frio em sua nuca.
como se a vida pulsante ao seu redor, os jovens e suas esperanças, estivesse prestes a esfriar. As risadas e gritos se transformaram em um coro de pânico, enquanto todos se dispersavam em busca de abrigo. Ali! Tânia gritou, indicando um beco lateral. Vamos nos separar! Era a única chance! Segurando Clara, Lucas tentou puxá-la junto, mas ela estava paralisada com a cena diante dela. Eric, ainda segurando seu braço, olhou nos olhos de Tânia. Ela não vai escapar! Vocês não têm ideia do que estão fazendo! A tensão subia e até mesmo Lucas hesitou. A sirene da viatura se intensificava quando, de repente, Clara sentiu algo quente e macio escorregar entre seus dedos. O pequeno objeto que caíra era uma corrente de metal. Um pingente em forma de um coração partido. Se a coração disparou, era um símbolo que lhe parecia familiar. Uma imagem que tinha visto antes. Onde? No mesmo instante, um grito fez o ar ficar pesado. Clara, você não pode ir! O que estão fazendo com você? Era uma menina com cabelos cacheados, correndo desajeitadamente entre a multidão em pânico. Clara reconheceu o olhar. Era uma versão mais jovem de si mesma. Uma expressão de desespero que a fez gritar. Não! Não! Uma raiva intensa feria Clara. Como você se atreve? Ah, mas a criança caiu, rolando pelo chão em meio ao caos. Clara, paralisada, viu a menina se levantar. A dor evidente em seu rosto. Eric a segurou, mas a garotinha só olhou para Clara, como se estivesse pedindo por ajuda. Quem é você? Clara gritou, mas já não estava mais sozinha. O que aquilo significava? Aquela criança era uma lembrança, uma imagem de um passado que ela tinha apagado. Clara sentiu seu estômago revirar. A criança, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou: Clara, precisamos ir! Eles estão vindo! Então, uma sombra passou e uma figura alta apareceu. Um homem que Clara nunca tinha visto, mas que sentiu como uma ameaça imediata. Ele olhou para Eric com um desdém que congelou o ar. Você não deveria ter vindo aqui. Agora tudo está comprometido. Clara sentiu um tremor percorrer seu corpo. Quem é você? O que você quer? As palavras saíram em um sussurro. Eric fitou o estranho e a expressão dele mudou. Você não a conhecia. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui. A razão pela qual tudo isso acontece. A revelação cortou como uma lâmina. O homem se aproximou rapidamente, seus olhos frios fixos em Clara. Você é mais importante do que imagina, Clara. Sua vida, suas memórias, tudo isso é parte de um plano maior. Um choque atravessou Clara. Que plano? O que você está falando? O homem sorriu. Era um sorriso que gelava a espinha. Seus pais a abandonaram por causa disso. Você é a chave para todos eles, para todos nós. Nesse momento, tudo o que Clara acreditava começou a desmoronar. O passado a assombrava, não só por seu pai, mas por algo muito maior e muito mais sombrio. A criança olhou para ela novamente, implorando. Clara, você precisa escolher, lutar ou se entregar. Enquanto a polícia cercava a praça, Clara se viu perdida em um mar de perguntas sem resposta. O que significava ser a chave? O que estava em jogo? O tempo se esgotava. E a verdade que estava prestes a ser revelada poderia não ser apenas devastadora. Poderia mudar tudo o que ela conhecia.
Ela só sabia que a luta que se aproximava seria muito mais intensa do que qualquer coisa que já tinha enfrentado. E no fundo, uma pergunta persistia: quem ela realmente era e qual era? O custo de descobrir seu verdadeiro eu. Clara estava paralisada, a pergunta dela ainda ecoando entre os gritos e risadas que se misturavam na praça em pânico. O som da sirene se aproximava, esfriando o ar. Ela olhou para Eric, seu pai biológico, e a pressão das emoções a fez tremer. Aquela revelação mudava tudo. Como ela poderia simplesmente ignorar a conexão de sangue? Você não me contou nada. Seus olhos brilhavam intensamente, repletos de raiva e dor. Eric ainda tentava se aproximar, mas Lucas, preocupado, afastou-se um pouco, sem saber se aproximava ou fugia. Os murmúrios do grupo de jovens agitavam-se. A confusão era palpável. A porta do passado estava se abrindo e Clara se sentia fiscalizando isso. Vestígios de amor e dor balançavam em sua mente. E então, como um estalo, Tânia gritou sobre o caos que se formava. Todos para a saída, agora! A tensão encheu a atmosfera, mas Clara estava bloqueada na sua nova realidade. Em um movimento brusco, Eric puxou Clara para mais perto dele. Você precisa ouvir. Há coisas que você não sabe sobre seu passado. Coisas que eles não deixaram você saber. Olhando para os olhos de Eric, Clara percebeu algo além da raiva. Uma vulnerabilidade, um medo desesperado. O que você quer dizer? Que coisas? Ela estava prestes a descobrir o que havia por trás dos segredos mais escuros. Enquanto falava, uma sombra imensa cortou o céu. Um helicóptero, com as luzes giratórias, iluminou a praça. Clara sentiu um sopro frio em sua nuca, como se a vida pulsante ao seu redor, os jovens e suas esperanças, estivesse prestes a esfriar. As risadas e gritos se transformaram em um coro de pânico, enquanto todos se dispersavam em busca de abrigo. Ali! Tânia gritou, indicando um beco lateral. Vamos nos separar! É a única chance! Segurando Clara, Lucas tentou puxá-la junto, mas ela estava paralisada com a cena diante dela. Eric, ainda segurando seu braço, olhou nos olhos de Tânia. Ela não vai escapar! Vocês não têm ideia do que estão fazendo! A tensão subia e até mesmo Lucas hesitou. A sirene da viatura se intensificava, quando, de repente, Clara sentiu algo quente e macio escorregar entre seus dedos. O pequeno objeto que caíra era uma corrente de metal. Um pingente em forma de um coração partido. Seu coração disparou. Era um símbolo que lhe parecia familiar. Uma imagem que tinha visto antes. Onde? No mesmo instante, um grito fez o ar ficar pesado. Clara, você não pode ir! O que estão fazendo com você? Era uma menina, com cabelos cacheados, correndo desajeitadamente entre a multidão em pânico. Clara reconheceu o olhar. Era uma versão mais jovem de si mesma. Uma expressão de desespero que a fez gritar: Não! Não! Uma raiva intensa feria Clara. Como você se atreve a... Mas a criança caiu, rolando pelo chão em meio ao caos. Clara, paralisada, viu a menina se levantar, a dor evidente em seu rosto. Eric a segurou, mas a garotinha só olhou para Clara, como se estivesse pedindo por ajuda. Quem é você? Clara gritou, mas já não estava mais sozinha. O que aquilo significava? Aquela criança era uma lembrança, uma imagem de um passado que ela tinha apagado. Clara sentiu seu estômago revirar. A criança, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou:
Clara, precisamos ir! Eles estão vindo! Então, uma sombra passou e uma figura alta apareceu. Um homem que Clara nunca tinha visto, mas que sentiu como uma ameaça imediata. Ele olhou para Eric com um desdém que congelou o ar. Você não deveria ter vindo aqui. Agora tudo está comprometido. Clara sentiu um tremor percorrer seu corpo. Quem é você? O que você quer? As palavras saíram em um sussurro. Eric fitou o estranho e a expressão dele mudou. Você não a conhecia? Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui. A razão pela qual tudo isso acontece. A revelação cortou como uma lâmina. O homem se aproximou rapidamente, seus olhos frios fixos em Clara. Você é mais importante do que imagina, Clara. Sua vida, suas memórias, tudo isso é parte de um plano maior. Um choque atravessou Clara. Que plano? O que você está falando? Seus pais a abandonaram por causa disso. Você é a chave para todos eles. Para todos nós. Nesse momento, tudo que Clara acreditava começou a desmoronar. O passado a assombrava, não só por seu pai, por algo muito maior e muito mais sombrio. A criança olhou para ela novamente, implorando. Clara, você precisa escolher. Lutar ou se entregar? Enquanto a polícia cercava a praça, Clara se viu perdida em um mar de perguntas sem resposta. O que significava ser a chave? O que estava em jogo? E então, como um relâmpago, algo estrondoso estourou ao longe. Uma explosão? O chão tremeu sob os pés de Clara. A luz do helicóptero piscou freneticamente, enquanto um grito cortou o ar. Tânia, a líder que sempre manipulou todos, começou a retroceder, o terror estampado em seu rosto. Não! O plano não pode falhar! Nesse momento, uma nova figura se destacou no meio da fumaça. Uma mulher, com feições familiares, cabelo longo e escuro, que parecia ter saído de um pesadelo. Clara mal podia acreditar em seus olhos. Mãe? A mulher olhou diretamente para ela e a expressão dela mudava de desespero para determinação. Clara, você tem que vir comigo agora, antes que seja tarde demais. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Quem era essa mulher? O que exatamente estava acontecendo? A confusão da cena a envolveu, mas na mesma hora, Eric a puxou. Não a siga. Ela não é quem você pensa que é. O caos se intensificou. As vozes gritando, as sirenes a uivar, a fumaça dançando pelo ar. Clara estava no centro de tudo e cada decisão parecia ser capaz de mudar não apenas seu destino, mas de todos ao seu redor. E enquanto a figura de sua mãe se afastava, Clara percebeu que o verdadeiro custo da liberdade ainda estava por revelar. A luta que se aproximava seria muito mais intensa do que qualquer coisa que ela já tinha enfrentado. Ela precisava decidir em quem confiar. Clara estava paralisada. A pergunta dela ainda ecoando entre os gritos e risadas que se misturavam na praça em pânico. O som da sirene se aproximava, esfriando o ar. Ela olhou para Eric, seu pai biológico, e a pressão das emoções a fez tremer. Aquela revelação mudava tudo. Como ela poderia simplesmente ignorar a conexão de sangue? Você não me contou nada! Seus olhos brilhavam intensamente, repletos de raiva e dor. Eric ainda tentava se aproximar, mas Lucas, preocupado, afastou-se um pouco, sem saber se aproximava ou fugia. Os murmúrios do grupo de jovens agitavam-se. A confusão era palpável.
pouco antes que a mulher a chamasse. Tudo parecia desmoronar. Clara olhou novamente para Eric, esperando uma resposta, mas algo mudou no rosto dele. Eric virou-se, histericamente, em direção à figura que não tinha como entender. A mulher, mais familiar do que esperava, parecia uma sombra de algo que estava abandonado em sua mente. Clara, você tem que vir comigo! A mulher gritou. Clara mal podia acreditar no que ouvia. Mãe, uma explosão cortou o ambiente antes que qualquer resposta pudesse sair dos lábios dela. O chão tremeu e tudo ao redor virou uma cena de caos. Gritos cortavam como facas devido ao pânico. O helicóptero, com suas lâmpadas portando a escuridão da noite, iluminou a praça, e as sombras dançaram ao redor dela. Vá, agora, Eric! Ordenou, puxando Clara para mais perto. Mas ela estava hipnotizada pela visão da mulher. Aquela confirmação de quem era. Abandonada, mas ali. E na mesma fração de segundo, Clara viu a mulher ser cercada por uma fumaça densa. Ela parecia hesitar e já não era mais a protetora que Clara havia idealizado. Quem é você? Eric gritou com outra camada de desespero em sua voz, como se a presença da mulher o tivesse desestabilizado de uma maneira que Clara não conseguia entender. Eric, você não entende. Eu não posso deixá-la. A mulher olhou para eles com uma expressão angustiada. E, para a surpresa de Clara, ela acrescentou: vocês não deveriam ter vindo. Não hoje. Os jovens começaram a se afastar lentamente, a tensão crescente atingindo novos. Atamares! Algo estava errado. O murmúrio nas vozes se transformou em um clamor de medo. Clara se virou para Lucas, esperando encontrá-lo ao seu lado, mas ele estava agora a um passo de distância, os olhos fixos na mulher. Eric, me diga o que está acontecendo! Clara exigiu, fogo ardendo em suas veias. Mas antes que ele pudesse responder, uma série de flashes iluminou o espaço, e a figura do estranho voltou a se aproximar. Eu não posso deixar você levar a Clara! Você não sabe o que está fazendo. A voz do homem era cortante e carregada de desprezo. Num movimento brusco, o homem puxou um objeto do bolso, uma pistola. O mundo pareceu parar. Um calafrio percorreu a coluna de Clara. E todos ao redor foram consumidos pela anarquia. Não, por favor. A mulher exclamou, mas a derradeira escolha estava sendo feita. O homem apontou a arma na direção de Eric. Você não pode proteger ela. O que você sabe não é suficiente. A tensão crescia palpável e Clara, em um ato quase instintivo, avançou. Pare! O clique da arma soou como um eco terrível e em um instante o que deveria ser uma escolha clara se desfez em uma confusão. O caminho da verdade se tornava mais tortuoso e perigoso. E então, antes que pudesse processar a cena à sua frente, Clara ouviu um grito estridente. Era a garota, uma versão mais jovem de si mesma, gritando enquanto se atirava entre o homem e Eric. Não atire! O tempo pareceu congelar. Os olhares se entrelaçaram. E Clara se sentiu presa em um pesadelo surreal em que todos os laços se rompiam e a verdade caía como um castelo de cartas. Se aquela menina era parte de quem ela era, o que isso significava para sua identidade? No mesmo instante, o tiro ecoou e tudo desmoronou ao redor. Clara só sabia que as peças do seu passado estavam se juntando de maneiras que nunca esperou. E, enquanto a poeira da explosão assobiava, a maior dúvida começava a surgir na sua mente. O que mais Eric tinha escondido? E quanto disso poderia ser uma armadilha? Clara estava paralisada.
Um grito estridente portou o ar. Era a menina, uma versão mais jovem de si mesma, se jogando entre Eric e o homem ameaçador. Não atire! O tempo parecia parar. Tudo se resumia àquela fração de segundo. Os olhares se cruzaram e uma corrente de desespero percorreu o corpo de Clara. Baixem-se, Eric gritou, tentando proteger Clara e a criança ao mesmo tempo. O som do disparo ecoou como um trovão, reverberando nas paredes da praça. Um estalo, seguido de uma explosão de dor e confusão. Clara fechou os olhos e sentiu um golpe forte em seu peito. Não de balas, mas de certeza. E quando abriu os olhos, a cena parecia mudar. Ela viu sua mãe, agora mais perto, lutando contra a confusão. Clara, vem! A voz dela explodiu em seus ouvidos como um alarme. Mas então a verdade se desdobrou diante de todos. A mulher não era uma salvadora. Era uma armadilha. Um grito de horror ressoou, não de Clara, mas da própria mulher. Clara não entendeu o que havia acontecido, até que Tânia, encolhida em um canto, soltou uma risada sombria. Você realmente pensou que poderia escapar dela? O ar ficou pesado, como se a tensão tivesse se tornado uma entidade própria. Ela é parte disso tudo. E você, Clara, sempre foi o alvo. A imagem da criança mais nova de Clara estava desvanecendo, enquanto a versão adulta de sua mãe estava agora presa entre o que parecia ser um confronto de multidões, malucos e sombras dançantes. O homem riu, um riso frio e calculista. Sim! Ah! Chave! Você é mais importante do que imaginava, Clara. A bomba explodiu em sua mente. Clara olhou para sua mãe com o medo escorrendo pelo rosto. Não! Você não pode ser parte disso. Você me abandonou. As palavras pareceram ampliar a dor que se arrastava na memória dela. Clara, você não entende. Eu fiz o que tinha que fazer. As armas e as vozes se tornaram um eco de desespero, mas a resposta de sua mãe carregava um peso que parecia sufocante. Eric franziu a testa. A confusão mudou sua expressão. Clara não sabia se tinha mais perguntas ou dúvidas. E antes que pudesse processar mais, ela sentiu algo bem atrás de si. Um movimento. O desconhecido. O homem, o desconhecido, se aproximou mais, com um brilho maligno nos olhos. Se você soubesse, ele começou, mas não completou a frase. Ele estendeu a mão e, no mesmo instante, algo incrível aconteceu. Em um movimento de pura precisão, uma explosão aconteceu, mas não de pólvora. Uma onda de energia pulsante acendeu o ar. As coisas mudaram de repente. Clara foi lançada para trás e o mundo à sua volta começou a girar. Luzes, som e uma sensação estranha de ler as mentes dos outros. Essa não era apenas uma luta física. Era uma batalha clara de vontades. Ela não compreendia completamente o que estava acontecendo, mas a conexão a fez sentir-se viva e, ao mesmo tempo, perdida. Naquele momento de percepção, Clara reconheceu a verdade. Sua mãe estava em risco e que ela própria fazia parte do enigma que o cercava. Mas mesmo assim, precisava escolher, lutar e salvar todos ou se render ao medo. Vá! Vá! Eric gritou enquanto a confusão se aprofundava.
Mas enquanto a escolha subia e deslizava nas sombras daquele lugar, algo ainda mais alarmante aconteceu. Clara percebeu, quando seus olhos se cruzaram com os de Tânia, que a mulher estava sorrindo. Ela sabia algo mais, algo que seu pai não havia revelado. O que era? Com o caos crescendo em torno dela, Clara se viu cercada por uma cortina de incerteza que a sufocava. Ela estava no centro de algo muito maior do que imaginava. A batalha estava apenas começando e a decisão final estava prestes a desmoronar suas certezas. Então, onde isso tudo iria levar? A resposta teria um preço e Clara não sabia se poderia pagá-lo. Clara estava paralisada. Um grito estridente cortou o ar. Era a menina, uma versão mais jovem de si mesma, se jogando entre Eric e o homem ameaçador. Não atire! O tempo parecia parar. Tudo se resumia àquela fração de segundo. Os olhares se cruzaram e uma corrente de desespero percorreu o corpo de Clara. Baixem-se! Eric gritou, tentando proteger Clara e a criança ao mesmo tempo. O som do disparo ecoou como um trovão, reverberando nas paredes da praça. Um estalo, seguido de uma explosão de dor e confusão. Clara fechou os olhos e sentiu um golpe forte em seu peito. Não de balas, mas de certeza! E quando abriu os olhos, a cena parecia mudar. Ela viu sua mãe, agora mais perto, lutando contra a confusão. Clara, vem! A voz dela explodiu em seus ouvidos como um alarme. Mas então a verdade se desdobrou diante de todos. A mulher não era uma salvadora, era uma armadilha. Um grito de horror ressoou, não de Clara, mas da própria mulher. Clara não entendeu o que havia acontecido até que Tânia, encolhida em um canto, soltou uma risada sombria. Você realmente pensou que poderia escapar dela? O ar ficou pesado, como se a tensão tivesse se tornado uma entidade própria. Ela é parte disso tudo, e você, Clara, sempre foi o alvo. A imagem da criança mais nova de Clara estava desvanecendo, enquanto a versão adulta de sua mãe estava agora presa entre o que parecia ser um confronto de multidões, malucos e sombras dançantes. O homem riu, um riso frio e calculista. Sim, a chave! Você é mais importante do que imaginava, Clara. A bomba explodiu em sua mente. Clara olhou para sua mãe, com o medo escorrendo pelo rosto. Não, você não pode ser parte disso. Você me abandonou! As palavras pareceram ampliar a dor que se arrastava na memória dela. Clara, você não entende! Eu fiz o que tinha que fazer! As armas e as vozes se tornaram um eco de desespero. Mas a resposta de sua mãe carregava um peso que parecia sufocante. Eric franziu a testa. A confusão mudou. Sua expressão. Clara não sabia se tinha mais perguntas ou dúvidas. E antes que pudesse processar mais, ela sentiu algo bem atrás de si. Um movimento. O desconhecido. O homem, o desconhecido, se aproximou mais, com um brilho maligno nos olhos. Ele olhou para Eric com um desdém que congelou o ar. Você não deveria ter vindo aqui. Agora tudo está comprometido. Uma nova onda de pânico invadiu Clara. O que isso significava? O homem se virou para ela, com um olhar que parecia atravessar sua alma. Você é a chave, Clara. A única que pode resolver isso. Mas a verdade é mais obscura do que pensa. Pare com isso! Clara gritou. Diga o que sabe! O caos já era demais, e a ansiedade fazia seu coração disparar.
O homem deu um passo à frente, o sorriso se alargando. Você quer saber a verdade? Então ouça. Você não é apenas uma garota. Você é o resultado de experimentos. Experimentos que seu próprio pai financiou. As palavras cortaram o ar como uma faca. Clara se sentiu atordoada. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Não, isso não pode ser verdade. A realidade dela começou a desmoronar. As peças do quebra-cabeça que nunca se encaixaram estavam agora postas. A dor no peito era quase insuportável. Ele deixou você ir para protegê-la. E agora você deve decidir: ficar e lutar por sua verdade ou fugir e apagar tudo. Ele levantou a mão, e um brilho sutil emanou de sua palma. Era como se o próprio tempo estivesse prestes a alterar sua trajetória. Clara ficou sem palavras, olhando para Lucas, buscando algum sinal de esperança. Mas Lucas estava tão perdido quanto ela. Ele apertou a mão e ficou tenso, cada vez mais distante, enquanto a figura de sua mãe e a criança desapareciam nas sombras ao fundo. O caos estava se intensificando e os jovens começaram a se afastar lentamente, a tensão crescente atingindo novos patamares. Agora você sabe, Clara, a escolha é sua, o homem prosseguiu, enquanto o brilho em sua mão começava a rodopiar, criando uma energia intensa que parecia engolir tudo ao redor. Nesse momento, Clara percebeu que a própria luta estava prestes a desmoronar. A batalha que parecia começar era mais profunda, mais sombria do que jamais poderia imaginar. Agora se tornava uma questão de vida ou morte, e sua escolha determinaria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Mas uma pergunta se formava em sua mente: quem ela realmente era? E a que preço poderia descobrir a verdade? Clara estava paralisada. Um grito estridente cortou o ar. Era a menina, uma versão mais jovem de si mesma, se jogando entre Eric e o homem ameaçador. Não atire! O tempo parecia parar. Tudo se resumia àquela fração de segundo. Os olhares se cruzaram e uma corrente de desespero percorreu o corpo de Clara. Baixem-se! Eric gritou, tentando proteger Clara e a criança ao mesmo tempo. O retumbo do disparo ecoou como um trovão reverberando nas paredes da praça. Clara fechou os olhos involuntariamente e sentiu um golpe forte em seu peito, como se todas as certezas que tinha sobre sua vida fossem arrancadas de uma vez. Quando os olhos se abriram, tudo parecia surreal. Sua mãe estava mais perto, lutando contra a confusão. Clara, venha! A voz dela explodiu em seus ouvidos como um alarme. Mas a verdade se desdobrou lentamente. A mulher não era uma salvadora, mas uma armadilha. Um grito de horror ressoou, não de Clara, mas da própria mulher. As emoções se misturavam e a dor ficava mais intensa. Você realmente achou que poderia escapar dela? Tânia gritou, sua voz deslizando pelo ar como um veneno. O peso de suas palavras ameaçava esmagar o mundo que Clara conhecia. Ela é parte disso tudo. E você, Clara, sempre foi o alvo. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas enquanto a imagem da criança desaparecia. A versão mais jovem de si mesma se perdendo nas sombras. O homem ao lado de Tânia sorriu, seu olhar um abismo de frieza. Você é mais importante do que imagina, Clara. O coração dela disparou. Não, isso não pode ser verdade. A realidade começou a se desmoronar. As peças de quebra-cabeça que nunca se encaixavam agora se misturavam em uma confusão mortal. Seus pais te abandonaram por uma razão.
O homem continuou, movendo as mãos com um brilho intenso. Você é a chave para segredos além da sua compreensão. E eles vão fazer qualquer coisa para te usar. Um tremor percorreu o corpo de Clara. Eric se moveu para proteger a filha, mas a tensão era palpável. Você não sabe o que está fazendo! Gritou Eric para o homem, a voz cheia de desespero. A mulher, a mãe de Clara, agora estava cercada e o caos da praça se intensificava. Não! Não se aproxime dela! Clara a ouviu gritar, mas as palavras pareciam ecoar em um abismo. No entanto, antes que pudesse processar todo o terror e a confusão, tudo explodiu. Um forte estalo atravessou a praça. Uma onda de luz e som sacudiu o lugar, e as pessoas gritaram e correram. Clara se viu sendo puxada para trás. Uma força sobrenatural a retirando do campo de batalha. Clara! A voz de Eric era um lamento. Mas a realidade se distorcia e as sombras dançavam. Como se o tempo estivesse desacelerando, cada fração de segundo levando uma eternidade. E então, no meio das luzes e gritos, uma figura apareceu. Era Clara, mas não a criança. Era uma versão dela mesma que desprendia um brilho incontrolável. Eles não são o que parecem. Sua própria voz ecoou, cheio de poder e dor. Eles estão mentindo para você. O caos se acalmou por um momento. A multidão parou. Eram duas Claras, uma real e uma espetacular, controlando o momento. Você quer saber a verdade? Eu sou você, Clara. A única verdade, a outra versão gritou. O olhar de Eric se transformou em desespero, enquanto os rostos ao redor buscavam respostas. O que isso significa? Ele sussurrou, quase sem poder acreditar. Mas antes que alguém pudesse falar, uma explosão de som cortou o ar. O homem, furioso, disparou novamente, mas não em Clara. Ele mirou na sua mãe. Chega de jogar esse jogo! Gritou. O tiro ecoou, mas no mesmo instante, Clara sentiu algo intenso dentro de si. A energia aquecia em suas veias, e antes que ela soubesse, levantou a mão. Um brilho intenso protegeu sua mãe. O tiro não a atingiu. O mundo estava parado. Tudo parecia um pesadelo, e a verdade se tornava um labirinto. Você precisa decidir agora! A cópia de Clara gritou, suas palavras pulsando no ar. E naquele momento, a pergunta pairava. Na atmosfera, quem ela realmente era e até onde iria para descobrir a verdade? Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E as consequências de suas escolhas poderiam abalar tudo o que ela conhecia. Clara estava paralisada. O som do disparo ainda ecoando na sua cabeça. A criança que havia se jogado na frente de Eric desapareceu em uma nuvem de fumaça e caos. O homem que havia ameaçado todos tinha sido afastado por uma força invisível. Mas a tensão no ar era palpável. O mundo ao redor dela começava a girar. Depois, a imagem da menina pequenina passou por sua mente em flashes. O que aconteceu? Ela havia salvo sua essência? Ou perdido algo que nunca poderia recuperar? Eric a puxou para perto. Seu olhar era um misto de alívio e rage. Você precisa confiar em mim agora. Clara, temos que sair daqui. Tudo isso está prestes a desmoronar. Mas, enquanto Eric falava, o grito de sua mãe reverberou do fundo do coração da multidão. Clara, não olhe! Sem entender, mas obedecendo, Clara virou-se. E ao fazê-lo, viu a outra versão dela mesma. Aquela que irradiava uma luz intensa, estendendo a mão. Você pode decidir, Clara. A única coisa que precisamos é de coragem. Tânia, estupefata,
observava. Frustrada, começou a se movimentar em direção à mulher. Você não pode controlá-las. Clara é minha. O olhar da líder fazia o ar ficar pesado, como se ela fosse um predador prestes a atacar. Clara, a mulher ordenou com uma força que atravessou os nervos da garota. Saia daqui! Foque em quem você realmente é! As palavras vibraram dentro dela. Clara podia sentir a verdade pulsando, mais forte do que nunca. E ela, com um impulso acerado, avançou. Eu sou mais do que você pensa, Tânia. Eu não sou seu simples alvo. A declaração feita com uma nova voz atravessou o espaço como um raio. Os rostos ao redor mudaram. Os admiradores de Tânia começaram a recuar, percebendo que Clara não era mais uma presa. Então seja! Lute por seu destino! Tânia provocou, mas Clara não se desviou. E enquanto a energia crescia ao redor, a luz da outra Clara se fundiu à dela. Um novo poder se levantou dentro dela. Um poder que não conhecia. Que não era só dela, mas de todos que aspiravam por liberdade. Juntos, somos fortes. O homem que os observava, refém de sua própria surpresa, já não era uma ameaça, mas um eco distante de algo que tinha se perdido. E com isso, a multidão começou a se dissipar, os reflexos do medo desaparecendo como rosas na chuva. Mas havia um gosto amargo no ar. A memória da criança, a versão mais jovem de si mesmo, continuava presente. Clara virou-se para Eric, sua voz tremendo. Eu queria saber o que aconteceu com ela e o que fazemos agora. Eric suspirou, o peso da verdade finalmente desabando. Ela era parte de você, a esperança, a garotinha que ainda luta por ser livre e amada. E agora você está pronta para criar seu próprio caminho. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Agora a realidade parecia mais clara, mas a dor ainda estava lá. Ela tinha perdido e ganhado tanto em tão pouco tempo. E à medida que o sol começava a nascer, Clara percebeu que a batalha não acabara. Era apenas o começo. Mas agora ela não estava sozinha. Finalmente tinha encontrado sua força. Lucidando, ela olhou em volta para os que ainda estavam próximos. Eu não vou esquecer quem eu sou e de onde vim. E em um último suspiro, Clara fez a pergunta que deveria ter feito há muito tempo. O que fazemos a seguir? Nesse instante, tudo parecia conectado. O futuro estava diante dela, brilhando como o sol que se erguia no horizonte. Clara sabia que cada passo adiante poderia ser uma nova história a ser contada. E, no fundo, a esperança começou a ocupar o lugar do medo. Ah, mas antes de ir embora, preciso de você. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a brilhar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocional. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo! Só os verdadeiros fãs compreendem a importância disso. Vamos juntos nessa jornada.